Então nós somos continuadores das obras, mas também do Espírito, São Luís Guanella recebeu de presente de Deus um carisma. Esse carisma é de São Luís Guanella. E como todo santo que recebe um carisma, ele partilha do carisma. Nenhum santo é egoísta de receber um carisma e conservar só para si. Todo carisma que Deus concede a um santo é para que ele coloque em comunhão com os demais. É esse o sentido. Então nós continuamos as obras de São Luís Guanella, nunca digamos isso só. Nós, família guaneliana, somos continuadores das obras do nosso fundador. Só não. Nós, guanelianos, somos continuadores das obras e do Espírito, que é o carisma do fundador. Que, resumindo, é o de ser bom. Mesmo na nossa natureza, fraca, frágil, limitada, sei lá, com tantas coisas, mas mesmo aí no meio de tudo isso, nós temos as mesmas condições de sermos bons, que é o que importa. O importante é isso, não é? E depois, o que nos une é a vontade de caminharmos juntos na mesma direção, com caridade adintra e adestra. Agora, deixa eu perguntar aqui. O que vai acontecer na igreja no próximo mês de outubro em Roma? Vai ser o quê? O Sínodo dos Bispos. E que também vão participar vários leigos, não só bispos, mas vários leigos. O Papa Francisco quer isso. E qual é o tema do sínodo? Sinodalidade. O que é sinodalidade? Pronto. A definição de sinodalidade é essa aí. Caminhar juntos. Essa é a definição mais clara e tranquila que nós podemos dar de sinodalidade. E é o que o Papa quer. Caminhar juntos. Né? Nós temos que caminhar juntos. Cristãos têm que caminhar juntos. É de outra denominação religiosa, nós vamos caminhar juntos. Agora, quando nós formos chegar lá no céu, quando a gente chegar lá no céu, está me entendendo? Porque nós vamos todos para o céu, não é verdade? É. Quem quer ir para o inferno aí? Não, ninguém quer ir para o inferno. Quem quer fazer uma visita ao purgatório? Ninguém quer fazer uma visita ao purgatório aí? Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, ó. Uma vez chegou uma pessoa, um jovem para mim,
Porque a gente tem que cuidar de alguns programas de televisão. Viu? Programa de televisão, vídeos. Nós temos que ter muito cuidado, gente, com o negócio de programa de televisão e vídeos que são anunciados. Padre Antônio, eu ouvi um vídeo assim, de uma pessoa tal, fulano de tal, assim, que disse o seguinte: se você comete um pecado muito grave, mas depois você se arrepende, pediu perdão na confissão, tá? Foi absolvido de tudo, aí você vai ficar assim na periferia do céu. Porque você fez aquele pecado, né? Mas se você cometeu pecados menores, você fica assim mais perto do trono. Agora, se você for um santo, você está sempre ali pertinho do trono de Deus. Isso é verdade. Olha, se for, eu não me importo não. Eu estando no céu, na periferia, ou no centro, ou no coisa. Qualquer hora dessa eu peço licença, vou mais para frente um pouco. Né? O importante é estar lá. Né? Estando no céu, pronto. Agora no inferno, nem na periferia. Né? Então, veja, tem muito cuidado com muitas ideias. Né? Muitas ideias que são passadas e que nem sempre são muito santas, embora pareçam. E como a gente já explicou, né, essa bondade que nós somos chamados a ter, ela não pode ser praticada só entre nós, mas também fora dos nossos espaços guanelianos, né? Em outros espaços que nós atuamos, lá no nosso trabalho, lá na nossa família, lá na nossa vizinhança, né? Lá no nosso bairro, na nossa rua, lá no clube, sei lá onde que vá que aconteça isso, né? E quando eu falo de abandonar-me na providência, então não permite reservas ou condições, mas fé, sim, com certeza, né? Isso sim. Não pode chegar aqui como aquele senhor. Um senhor chegou para mim e disse assim: Padre Antônio, eu tenho lutado muito para que um pouquinho do meu coração seja só de Deus. Aí eu disse assim: pois então vai ficar difícil aí do senhor conseguir alguma coisa. Eu disse assim: mas por quê? Porque um pedacinho do coração Deus não cabe. Ele tem que ser o coração todo. Não fique lutando só com um pedacinho do seu coração, um cantinho do seu coração. E deixa eu lhe dizer uma coisa importante. Pode deixar que Deus ocupe ele inteiro, tá? Porque se tem uma coisa que Deus não vai tomar em hipótese alguma, é os espaços que você precisa para amar sua família, para amar os seus amigos, para amar os seus irmãos. Não vai faltar espaço nenhum para isso. Porque onde Deus ocupa, o espaço se amplia. Não é? Ou seja, Deus não ocupa o espaço de forma que não cabe mais nada. Pelo contrário, quanto mais pleno de Deus, mais espaço tem. Então não tenha receio disso. Não fique nessa luta de um cantinho do coração, porque alguém ouviu, você ouviu alguém dizer que tem um cantinho do coração. Não, é ele inteiro, é a vida inteira. Tenha medo disso não. O espaço, quanto mais espaço Deus ocupar na sua vida, mais espaço você tem para tudo que você quiser de bom, né? Não precisa ter medo nenhum. Então, abandonar-se é bom que a gente saiba. Não permite reservas ou condição. Não é? Eu amo a Deus se por acaso acontecer isso. Eu faço isso se por acaso. Uma vez um jovem chegou, isso aqui que eu vou contar para vocês é a mais santa verdade. Vocês vão dizer que não, vocês vão dizer que é invenção, mas não é não. Isso aqui é a mais santa e pura verdade.
Um jovem chegou para mim e disse assim, padre, eu fiz uma promessa, mas estou muito decepcionado com Deus. Porque eu fiz a promessa e essa promessa eu não fui atendido. Qual é a promessa que você fez? Eu fiz uma promessa, confiando em Deus, mas foi para São Cosme e São Damião. Essa promessa que eu fiz. E eu queria passar num concurso. Não, no vestibular. Eu queria passar no vestibular e eu não consegui. E o que você prometeu na promessa? Não, eu prometi que se eu passasse, eu ia comprar umas cocadas e colocar lá o nome do santo. Eu disse assim, para que o santo quer cocada? Você ia fazer o que com essas cocadas? Eu tenho a impressão que o santo ficou com tanta raiva de você que resolveu não atender mesmo. Estamos entendendo? Mas deixa eu te fazer outra pergunta. Você estudou para o seu vestibular? Não, estudar eu até estudei, padre, mas eu confiei tanto na promessa que... Eu disse assim, rapaz, você é muito mesquinho. Não é assim não, vamos fazer uma promessa diferente. Esquece essa promessa aí e vamos fazer uma promessa diferente. Eu sabia da condição do dito cujo, eu estava em Brasília, trabalhava em Brasília nessa época. E fazer o seguinte, eu conheço bem as suas condições. Você vai conservar a mesma promessa, São Cosme e São Damião. E já que o caminho que você escolheu foi esse, nós vamos fazer o seguinte, você vai na loja tal, né, porque a gente trabalhando em escola, a gente conhece essas lojas de doces e tudo mais. Você vai na loja tal e você vai comprar uns 5 pacotes de pirulitos, aqueles pacotes de pirulitos, você vai comprar mais uns 20 pacotes de balas sortidas, tá? E você vai comprar mais uns docinhos que tem lá, de forma que você gasta aí uns R$1.500 de doce. Estão entendendo? Gaste aí e volte aqui. Eu disse assim, padre, mas o que eu vou fazer com tanto doce? Deixe que eu sei o que você vai fazer com isso. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma visita na Estrutural. Estrutural, para quem não conhece aqui, é uma espécie de favela que tem ali perto. Então vamos ali na Estrutural, fica perto do Cruzeiro Velho. Vamos lá na Estrutural. Eu vou levar você no lugar da Estrutural. Cheguei lá, falando com o padre da paróquia da Estrutural, disse assim, padre Antônio, é só vir aqui tal dia, tal hora, que está toda a criançadinha aí da catequese, pobre e tudo mais. Só. Agora vamos lá. Aí fomos com ele lá no sábado, de catequese. Aquela piazada, eram mais de 400 crianças de catequese. Espalhadas lá debaixo de quê? No salão, lá não sei mais aonde. Aí chegou o momento do recreio da catequese. Fazer fila aqui. Vamos chupar bala aqui, pirulito, não sei mais o quê. E ele, feliz da vida, aquele jovem, ele levou também a mãe e o pai. E deram bala para aquela criança e foi uma festa assim magnífica. Né? Agora sim, você cumpriu sua promessa. Porque dar cocada para santo, coitado do santo, ele fica cheio de formiga lá, não ia adiantar nada. Estão entendendo? Vamos lá fazer isso. E ficaram felizes da vida. Olha, o primeiro resultado de uma promessa é esse, a felicidade de vocês, por ter feito um ato bonito como esse. Agora você volta para casa, estude que você vai passar no vestibular. Tá. Entendendo? Tá entendendo? Aí passa no vestibular. Olha, eu não sei se o gesto que foi feito surtiu um efeito naquele jovem e o dito cujo passou no vestibular. Está me entendendo? O dito cujo passou no vestibular, hoje já deve estar se formando, ou já até se formou. Ele queria engenharia civil e conseguiu
né, o seu curso. Ainda hoje ele entra em contato. E aí, doutor, como é que estão as coisas? Se um dia eu precisar fazer uma promessa, eu vou fazer uma promessa que o doutor fulano de tal vai me fazer esse projeto. E não vai me cobrar nada, viu? Então, isso aqui é muito interessante. Então, gente, quando nós nos abandonamos, a gente, se quiser fazer alguma coisa, eu não estou falando aqui contra promessas, né? Agora, abandonar-se a Deus e ter fé, não precisa condições tão limitadas nesse sentido. O nosso Nordeste tem umas promessas muito interessantes, mas que eu acho aquilo um sentido de fé muito grande, às vezes, porque são sacrifícios, né? Tem pessoas que fazem verdadeiros sacrifícios. Eu vejo pessoas que fazem sacrifício de um novenário, que são 10 dias, de pé descalço, né? De pé descalço. Aí enfrenta o que tem que enfrentar e vai. E às vezes tem gente que leva para botar um troço em cima da cabeça. Outros que fazem verdadeira travessia de joelhos, que os joelhos ficam, né, carne viva e vão até o fim de fazer. Então, verdadeiros sacrifícios de promessas e graças alcançadas pelo seu jeito de ser de fé, de simplicidade, que muitas vezes tem disso. No Nordeste tem muito a questão ainda das promessas. Muito bem, vamos lá. Como é que está escrito aí? Crer em Deus, acreditar em Deus, implica a adesão a Ele. A fé é um ato pessoal, livre do homem à proposta de Deus que se revela. Pois pronto. Então, o nosso símbolo de fé começa exatamente assim. Creio em Deus. Vamos rezá-lo? Creio Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Então, este é o nosso símbolo da fé. Creio em Deus. O nosso símbolo começa nessa afirmativa. Creio em Deus. Nós temos dois. Nós temos esse que nós acabamos de rezar e que se chama o símbolo apostólico, né? E nós temos também aquele maior, né, mais antigo, né, que se chama o símbolo niceno-constantinopolitano, né? Um símbolo que é construído pela caminhada da igreja. Olhe, a caminhada da igreja, ela tem a Bíblia e tem a tradição. Quando nós falamos tradição da igreja, nós não estamos falando de tradicionalismo, nem de conservadorismo. Não tem nada a ver com isso. Quando nós falamos de tradição da igreja, nós falamos da caminhada da igreja. Ou seja, aquela que vem desde Jesus e os apóstolos, por isso que a nossa igreja é chamada apostólica, porque ela tem o munus apostólico,
Então, igreja católica, uma igreja presente em todo o mundo, apostólica, porque tem um munus apostólico, né? Então, a caminhada da igreja que vem de lá até aqui é chamada de tradição. Tão importante quanto a própria palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo nunca parou de inspirar a sua igreja. O Espírito Santo continua do mesmo jeito da época de Jesus, atuando da mesma forma. Nós estamos aqui por impulso de quem? Por impulso do Espírito Santo, que continua alimentando a igreja. Ou seja, não fechou a Bíblia, o cano, a igreja diz, pronto, o cano apostólico, o cano da igreja são esses livros. Quantos são mesmo? Eu me esqueci agora. Quantos são? São quantos? 70 e poucos. 78? 72? 72? Quem acha que são 72? São 73. Veja, vocês pegam 46 do Antigo e 27 do Novo, dá quanto? 73, tá bom? Então, não fechou o cano. Cano significa lista, tá? Então, a lista. Então, não se fechou o cano e disse assim, pronto. Agora o Espírito Santo vai tirar férias para o resto da vida. Não existe isso. O Espírito Santo continua atuando na igreja desde o início e vai até o fim, que a gente não sabe quando é. Era para ser no ano 2000, como não acabou. Hein? Agora vai ser no ano 3000. Mas eu posso garantir vocês que nós vamos chegar lá e ninguém vai precisar ter medo. Estão me entendendo? Vocês viram que no ano 2000 foi toda uma onda absurda? Estão me entendendo? Isso. Para alguns acabou, de tanto medo morreu. Né? Então, não existe. Então, Deus não acaba nada, gente. Prestem bem atenção nisso aqui. Deus não destrói nada. Nada da criação Deus destrói. Deus não vai acabar o mundo nunca. Não vai partir de Deus acabar o mundo. Porque Deus vai dar fim, não vai de jeito nenhum. Todas essas histórias que inventam são balelas. Isso aí não existe. Não faz parte da natureza divina destruir. Não sai da cabeça de Deus a questão de destruição. Agora eu vou destruir. Não. É preciso a gente ter muita consciência disso. Deus não destrói. O ser humano destrói. Não? O ser humano destrói. Infelizmente, o ser humano tem a maldade e destrói. Mas, né? Deus não. A gente vinha agora de manhã no carro, o Padre Ciro até dizia, o homem ainda vai se ajoelhar diante da natureza, pedindo perdão, por ele ter destruído a natureza. Né? A gente vê verdadeiros absurdos, né? Coisas graves de chuvas, coisas graves de chuvas, de tragédias. Agora mesmo existe muito isso. Padre, a vontade de Deus, ou seja, Deus que está se vingando. Calma, não existe isso. Não existe, Deus não se vinga de nada. Gente, Deus só sabe fazer uma coisa. Quem sabe? Amar. A única coisa que Deus sabe fazer é essa. Deus não sabe fazer outra coisa. Deus não sabe destruir. Deus não sabe se vingar. Uma vez eu fui numa casa
E chegando naquela casa, para atender a família, consolar a família, que tinha perdido um membro da família, né, de um acidente e tudo mais. Tinha uma criancinha de 6 anos, 7 anos, que queria saber por que o pai tinha morrido. Daí a mãe disse assim: foi vontade de Deus, meu filho. Eu disse: não. A senhora me perdoe, a senhora tem todo o direito de curtir a sua dor, e eu quero curtir essa dor junto com a senhora, mas não é vontade de Deus o que aconteceu. Não diga para o seu filho que isso foi vontade de Deus. Nunca repita isso. Porque esse seu filhinho vai crescer, daqui a pouco ele tem 10, 12 anos, um colega vai perguntar: por que teu pai morreu? Aí ele vai dizer: Deus quis que o meu pai morresse. Então, como meu pai estava bem, ele quis que o meu pai se arrebentasse com a moto num veículo e se estraçalhou no chão. Aí a vontade de Deus é que o pai morreu naquela situação. Que Deus a senhora acha que vai ficar na cabeça dessa criança? Nunca repita isso. É vontade de Deus. Não, não é vontade de Deus. Né? Entre vontade de Deus e permissão é outra coisa totalmente diferente. Deus pode até permitir, mas ter vontade não. Quando eu tenho vontade de fazer algo. Né? Eu tenho vontade de fazer algo de bom. Você está com sede, minha filha? Está aqui. Algo de bom. Ou então eu tenho vontade de arrebentar essa água na sua cabeça. Aí sim. Mas Deus não. Não vamos nunca. Quando eu digo abandonar-me em Deus, na divina providência, como é que eu vou me abandonar a alguém que tem vontade de me fazer o mal? Que contradição estúpida é essa? Então nós temos que tirar isso da nossa mente, totalmente. Abolir isso da nossa capacidade de pensar em relação a Deus. Tá? Então, crer em Deus é isso aqui. Aderir totalmente a Ele sem medo. E é um ato pessoal. Viu? A fé é um ato pessoal. Aqui nós temos a Irene e nós temos o Paulo. Então, no batismo, o sacerdote faz algumas perguntas. Você renuncia ao demônio, autor e princípio do pecado? Renunciamos. Não. Renuncio. Porque não adianta a Irene renunciar e o Paulo não. Né? E você não pode renunciar por ele. Senão vai ser que nem o rico e Abraão. Né? Embaixo, lá em cima não dá certo. Né? Você crê em Deus todo? Cremos. Creio. Porque a fé é sempre um ato pessoal. A fé, ela é um ato pessoal, nunca comunitário. O exercício da minha fé é comunitário. Mas o crer, não. É pessoal. Eu creio. Por isso que o creio não começa, cremos em Deus. Mas creio em Deus. Tá? Porque é sempre pessoal. E como é pessoal, livre do homem. Esse A deveria, eu acho que ter uma crasezinha ali, né? Deveria ter uma crase, viu? Então, os professores de português e aqueles que entendem português, quando faltar a crase ou alguma vírgula,
ou algum ponto, é porque computador também erra, né? Né? A gente até tenta. Pois então. Então a questão é essa. A proposta de Deus que se revela. Então Deus nos criou com duas qualidades fundamentais, que é fundamento. Lembremos disso. Duas. Ele nos deu inteligência e nos deu liberdade. Quando a senhora chegar no céu, Evandra, a Evandite, eu conheço uma irmã que é Evandra, não é? Pois é. Evandite, quando a senhora chegar no céu, eu já vou lhe dar um recado, tá? Quando a senhora chegar no céu, não precisa pressa, pode ir devagar, tá? Precisa pressa aí para chegar lá agora. Pode esperar um bom tempo. Mas quando a senhora chegar no céu, a senhora pergunta lá para as pessoas que estão lá, né? Tá cheio de gente santa lá, viu? Porque no céu é assim, só tem santo, tá? Aí a senhora pergunta: você veio aqui forçado? Todo mundo vai dizer: não. Eu vim aqui de livre e espontânea vontade. Porque se Deus quer que a gente faça as coisas, é com liberdade. Nada forçado. Lembrar que liberdade não é fazer o que quer. Né? Liberdade não é fazer o que quer. Eu quero, de repente eu quero bater em alguém, eu sou livre, vou bater. Não. Isso não é liberdade, isso é estupidez. Né? Tem outro nome para isso. Então Deus nos criou inteligentes e livres. E quando nós sabemos usar inteligência com liberdade, Ele nos concede um dom maravilhoso chamado sabedoria. Então por isso que é importante isso acontecer. A fé é um ato pessoal, livre do homem, e quando a gente fala do homem, do ser humano, né, da humanidade, há uma proposta que Deus nos fez, porque Ele se revela a nós. Gente, nós somos importantes demais. Nós somos muito importantes. Vocês percebem que Deus faz tudo pensando no nosso bem? Tudo pensando no nosso bem, para que a gente seja bem. Né? Então isso a gente deve fazer. Por isso, às vezes a pessoa diz assim: olha, você é obrigado a ir na missa. Não. Você não é obrigado. Obrigado, não. Você tem inteligência, sabedoria e liberdade. E você disse algo de livre e espontânea vontade. Eu creio em Deus. Eu creio na Santa Igreja Católica. Então, se eu livremente disse que creio, faz parte da minha vida, da minha caminhada e celebrar a Eucaristia. Porque Ele disse: eu me faço alimento para você na Eucaristia. E como eu sou seguidor do Espírito do Fundador, então a Eucaristia para mim é fundamento. Faz parte do fundamento de toda a minha ação. Seja tranquilo. Então, isso aqui não precisa a gente, né, nem discutir. Porque são atitudes livres que nós estamos fazendo.
Então, abandonar-se a Deus implica neste caminho que a gente vai fazendo de livre e espontânea vontade. E isso é tão bonito, né, que nós participamos de um encontro desse com muita alegria, né? Eu tenho notado muita alegria. Isso é muito importante. Tem pernilongo aqui de noite? Tem? Um ou outro pernilongo, né? É porque os pernilongos daqui de Foz, eles gostam de sangue novo. Sangue novo. Então, para isso. Mas então, mesmo que sejamos incomodados com alguma coisa, é importante que nós tenhamos este espírito, né? Este espírito de alegria. Porque nós somos continuadores deste espírito. O santo fundador, ele ficava diante da Eucaristia. Quanto tempo? São Luís Gonella, para nós, é um exemplo fantástico né, de um santo eucarístico mesmo, né, que amava, se alimentava, curtia, sem medo, a Eucaristia. Então, que nós possamos fazer essa caminhada neste sentido, tá bom? Este foi o primeiro tempo. Nós ainda vamos ter outros tempos juntos, tá bom? O primeiro tempo, ele deve estar terminando agora. Alguém tem alguma pergunta? Eu sempre pergunto se alguém tem para... Tá tudo bem? Alguém ficou curioso com alguma coisa? Com aquilo que a gente falou? E que quer perguntar? Alguma curiosidade? Porque se não tiver, eu fico convencido de que falei bem claro. Hã? Pois é. Dúvidas? Não é isso? É. Então, por enquanto é isso. Daqui a pouco a gente se encontra de novo. Tá bom? Diga, dona Naí. Quando meu esposo faleceu, faz 2 anos, o meu filho é excepcional, que já tem 50 anos e trabalha com os padres lá na Santa Terezinha, me fez a seguinte pergunta: mamãe, por que Deus levou o papai? Eu falei assim: meu filho, era o momento do papai. Ele disse: mas todo momento que a gente sai, não sai juntos? Por que a gente também não foi? Eu falei assim: não, cada um tem o seu momento. Você tem o seu momento, a mamãe tem um momento. Aí ele falou assim: então não chore. Não chore, porque a gente vai ter que esperar o momento da gente, não precisa a gente chorar. E eu fiquei sem resposta, porque naquele momento eu estava fragilizada e não tive muita resposta. Quando eu vim para cá, ele falou assim: mãe, por que você vai para esse encontro? Eu falei assim: porque eu vou aprender mais sobre caridade, sobre o amor de Gonella pelos pobres e tal. Ele falou assim: eu também queria aprender, porque eu queria ensinar muita gente lá na nossa paróquia que não é só fazer as coisas, não é ter amor mesmo. Tem gente que não tem amor a mim. Eu falei: você pensa que não tem, mas as pessoas amam em silêncio, não precisa dizer que está ali amando. Então, como ele é uma excepcional, o que eu diria a mais para ele? A resposta? Então, muito obrigada, dona Nair.